no Evangelho, capítulo 11 de São Lucas, versículo 1 até 13, né? Diz assim: Jesus estava rezando num certo lugar. Olha aí, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezar, dizei assim: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, né, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estão deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, Jesus fala do Pai Nosso. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, lá no Sermão da Montanha, Jesus dá o Pai Nosso da maneira que nós estamos acostumados a rezar. Aqui, nesse texto de São Lucas, né, é uma outra oportunidade que Jesus ensina os discípulos a rezar e coloca o Pai Nosso aqui um pouco mais simplificado. Mas nós estamos acostumados a rezar aquela fórmula que São Mateus registrou, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E eu gostaria de convidar você a pegar a última parte do Catecismo da Igreja, que desdobra o Pai Nosso detalhadamente. Explica para nós com uma riqueza de detalhes. E é a oração mais importante de todas. Porque, claro, aquela oração que saiu dos lábios de Jesus. Ele estava orando, veja que coisa impressionante, estava orando no lugar, Jesus orava. A gente conta nos evangelhos muitas vezes que Jesus orava, conversava com o Pai, né? No batismo dele, ele orava. Quando João Batista o batizou, ele orava. Os céus se abriram, diz, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Aí ele foi levado para o deserto e ele orava no deserto, né? Em todas as ocasiões, Jesus orava nas madrugadas, orava nas montanhas. São Lucas está dizendo aqui, orava num lugar sozinho, né? Ele ora em muitos lugares. Ele ora quando ele vai ser condenado por Judas, né? Está lá no Horto das Oliveiras, orando, conversando com o Pai. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Não faça a minha vontade, faça a tua. A oração é isso, é essa conversa íntima com Deus. Deus que é nosso Pai, Deus que nos criou. Conversar com Deus com o coração aberto. Jesus, né? Olha esse meu problema, olha essa minha dificuldade, olha a minha casa, olha a minha vida, entende? Olha o meu pecado, tenha misericórdia de mim. É conversa íntima com Deus, né? Então, vamos passar rápido aqui pelo Pai Nosso, né? Primeiro, nós dizemos Pai, que coisa bonita, né? Chamar Deus de Pai.
Pai nosso, não é Pai meu, é Pai de todos nós. Que coisa bonita chamar Deus de Pai, né? A gente não chama Deus de juiz, de Vossa Excelência, né? A gente não chama Deus de doutor, a gente chama Deus de Pai. Não tem palavra mais doce, né? Pai. Pai é aquele que cria, aquele que dá a vida, né? Pai nos deu a vida, Pai nos criou, né? Nosso, santificado seja o vosso nome. Quando é que o nome de Deus é santificado? Quando a gente age bem, né? O que Jesus disse lá no Sermão da Montanha? Né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. É isso aí. Santificado seja o vosso nome, que o teu nome seja glorificado, Pai, pelas minhas boas obras, para que brilhe a minha luz diante dos homens, brilhe o meu exemplo, brilhe a minha caridade, brilhe, entende? Então o nome do Pai é santificado, é glorificado pelas nossas boas ações. Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Jesus veio a esse mundo para implantar o reino de Deus, mas o reino de Deus ele vai ser implantado plenamente só quando Jesus voltar. Mas ele já está sendo implantado. A igreja é o germe do reino de Deus. A igreja é que vai promover o reino de Deus no mundo inteiro. Então, a gente vai pedir a Deus que o reino se estabeleça, né? Jesus fala, pede ao Pai operários para a messe, para o reino de Deus, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Pede, olha aí a oração de intercessão. Pedi ao Senhor da messe. E a experiência mostra que naquelas paróquias, naquelas dioceses, em que as pessoas fazem adoração, sacrifício, intercessão pelas vocações sacerdotais e religiosas, elas crescem. Eu fico encantado de ver como tem sacerdotes, por exemplo, na Canção Nova. A Canção Nova já ordenou mais de 60 sacerdotes. E tem mais uns 10 para ser ordenados aí daqui a pouco. Mas ali se reza pelas vocações sacerdotais religiosas. Uma vez eu ouvi um bispo dizer que na diocese dele não tinha vocações. Ele começou a colocar o povo para rezar, a intercessão, diante do Santíssimo, pedindo vocações, o seminário se encheu. Ele falou que até ele precisava colocar nos quartos seminaristas triliche, não era nem beliche, era triliche para poder comportar todos os seminaristas da diocese. Aí ele contou também o seguinte, que ele começou a ordenar uma porção de padres, e veio um outro bispo de uma outra diocese pedir que ele doasse para a diocese dele alguns dos sacerdotes desse bispo. Ele disse, não, meu povo rezou para os sacerdotes servirem aqui a nossa diocese. Então, faça a mesma coisa você lá na sua diocese. O que eu posso te dar é o exemplo do que eu fiz aqui. Ponha seu povo para rezar pelas vocações e o seu seminário vai encher também. Isso eu ouvi, um bispo me contou isso. Que coisa bonita, meus irmãos. Então, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? A santificação nossa é fazer a vontade de Deus. Né? Quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais, né, a gente se torna santo. Santo Afonso de Ligório dizia, para ser santo é preciso duas coisas. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer é viver segundo os mandamentos da lei de Deus, segundo a doutrina da igreja, fazer o que Deus quer, não desrespeitar a lei de Deus. O que a igreja nos ensina, para ser bem prático aquilo que está no catecismo da Igreja Católica. Fazer o que Deus quer. E querer o que Deus faz. Querer o que Deus faz quer dizer aceitar o que Deus permite que aconteça na nossa vida. Aceitar com fé, com resignação, os sofrimentos que a gente não consegue evitar. Nós temos que lutar para evitar o sofrimento, claro. Temos que ir no médico, temos que tomar remédio, mas você sabe que às vezes não adianta, né? Mesmo assim,
apesar de tudo isso, muitas vezes a pessoa vai até a morte. Então, aceitar. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? Agora, a primeira parte do Pai Nosso se refere a Deus, os direitos de Deus, vamos dizer assim. Né? Agora, a segunda parte é para nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão é o pão material, o pão da comida, o pão da roupa, o pão da casa para morar, o pão de tudo que eu preciso. O dinheiro para pagar as dívidas, o pão nosso, mas também é o pão da Eucaristia. Não me deixa, Senhor, ficar sem Eucaristia. Né? E o pão da graça de Deus. Os santos doutores falam que esse pão nosso de cada dia é o pão da graça atual, ou seja, a graça que eu preciso no dia de hoje para viver segundo a vontade de Deus, para eu resolver todos os meus problemas, para eu não cair no pecado. Né? O pão nosso de cada dia. O pão é o alimento. É o símbolo do alimento do corpo, mas também o alimento da alma. A Eucaristia é pão, não é isso? Então, o pão nosso de cada dia nos dá. Eu pedir ao Pai. Né? O pão, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não preciso nem explicar. Deus só vai nos perdoar os nossos pecados se a gente perdoar aqueles que nos ofenderam. Então, pedir a graça de Deus para a gente perdoar as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos magoam, as pessoas que nos irritam, as pessoas que nos criticam. Perdoai, então Deus vai nos perdoar. Esta, meus irmãos, é uma salvaguarda que nós temos. Se a gente não quiser ser julgado por Deus, se a gente quiser ser perdoado por Deus, então é perdoar os outros. É tão simples. E a gente ganha o perdão de Deus para toda a nossa miséria, todos os nossos pecados. Né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Né? Nós podemos ser tentados. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é cair na tentação. Tentado todo mundo é. Deus permite que o demônio nos tente, porque quando a gente é tentado, a gente luta contra a tentação e vence a tentação, a gente se torna mais forte. Então, Deus usa o demônio para nos treinar. Sim. Agora, pedir para não cair na tentação. Ou seja, não ceder ao mal. Entende? Aí é diferente. Ser tentado não é pecado. O pecado é você sucumbir na tentação. É isso que nós devemos pedir no Pai Nosso. Não nos deixa, Pai, cair na tentação. E livrai-nos do maligno. Esse mal, e livrai-nos do mal, a Bíblia de Jerusalém explica muito bem, é livrai-nos do maligno. O maligno que veio para roubar, matar, destruir. O maligno que é o pai da mentira, que vem trazendo mentira nos nossos ouvidos. Livra-nos, Pai, do maligno. Nós não temos poder contra o demônio, mas Deus tem o poder contra o demônio. E quando a gente se recomenda a Deus, se entrega a Deus, Deus nos livra das maldades do demônio. Então, que coisa bonita, meus irmãos, essa oração do Pai Nosso. E depois Jesus, ele completa com aquela história, né? Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, né? Meia-noite, olha que hora difícil, meia-noite. Porque chegou aqui um amigo meu, eu não tenho nada para oferecer para ele. Então, por favor, me empreste aí 3 pães, para que eu possa, né, socorrer o meu amigo que chegou aqui cansado, meia-noite de viagem. E aí Jesus falou, aquele que está lá dentro respondeu, né? Não me incomoda, eu já fechei a casa, já fechei a porta. Os judeus fechavam a porta colocando coisas na frente para, né, ladrão não entrar. Então, dava trabalho. Não, já fechei, meus filhos já estão dormindo aqui, não me incomode, não. Você fala, olha, se ele não atender, se a pessoa ficar batendo, pedindo, se o que está lá dentro não atender, porque é amigo, vai atender pelo menos para deixar de ser importunado.
Olha, o que Jesus está dizendo com essa parábola para nós? Que nós devemos fazer assim com Deus. Importunar Deus. Ficar pedindo, 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 pedindo e pedindo. Né? E Deus gosta disso, porque quando você pede, Santo Agostinho fala, você aumenta o desejo daquilo que você está pedindo. E você dá a Deus a prova de que você confia nele, porque ele pode te atender. Então, é regra de Deus. E Jesus fala, né? Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e você vai bater. Ele está mandando. Então, meus irmãos, isso é uma regra, é uma lei de Deus. Só recebe quem pede. Não fique pensando, por que Deus quer que eu peça, se Deus é onipotente? Esquece isso. Isso é problema de Deus, não é nosso. Ele mandou pedir. Pedir, recebereis. Batei, abrir-se-vos-á, procurar e encontrar. Então, vamos pedir. Vamos pedir. Pedir hoje, pedir amanhã, pedir sempre. Oração perseverante. E a história da igreja está cheia de histórias de pessoas que pediram e receberam. Não preciso repetir a história de Santa Mônica, né, que Santo Agostinho conta nas confissões dele, que durante 20 anos a sua mãe pediu a conversão dele. Ele era um homem devasso. Até 32 anos era um pecador. Teve um filho chamado Deodato, engraçado, né? Deodato em latim quer dizer dado por Deus. Esse menino morreu com 17 anos de idade. Né? Pai solteiro, no entanto se converteu, se tornou grande. Por quê? Porque a mãe rezava 20 anos. E depois que Santa Ana viu Santo Agostinho convertido, ela disse, meu Deus, pode me levar. Pode me levar. E Deus levou mesmo. Logo levou Mônica para a eternidade. E ela é santa. Olha o que santificou essa mulher, meus irmãos. O amor a seu filho, a oração pelo seu filho, até a última hora. Essa mulher ia rezar por Agostinho até ela morrer, pode ter certeza. Por isso ela ganhou o céu. Confiança em Deus, perseverança e humildade. Nunca, né, blasfemou contra Deus. Eu gosto de contar uma história que já contei aqui várias vezes, acho que você já ouviu, mas eu vou contar de novo. Né? Daquela senhora, né, que era casada com um homem jornalista, médico famoso, francês, né? E ela era muito católica, catolicíssima, e ele não, ele era ateu, né? Ateu. E ela rezou pela conversão dele até ele morrer, até ela morrer. Ela morreu na frente dele, né? Mas não viu ele convertido, né? Seu Martin, né? Não viu ele convertido, né? Mas uma coisa interessante aconteceu. Depois que ela morreu, ela deixou um diário. Ela escrevia muito bem. Ela deixou um diário e ele começou a ler o diário dela depois que ela morreu. Ele ateu, né? Ele ateu. E aí, olha que coisa impressionante, esse homem se converteu. Tudo que aquela mulher rezou por ele, né? Toda a vida que ela rezou por ele, aconteceu a conversão dele depois que ela morreu, né? Elizabeth Liesier, a senhora Elizabeth Liesier, né? E seu marido Félix Liesier, que era um ateu, se converteu depois lendo o diário dela. E se converteu até o ponto, meus irmãos, que foi ser padre. Padre! Um ateu, né? No livro que eu escrevi, Ateus Convertidos, eu conto a história dele, né? Do seu Félix Liesier, francês. Olha que coisa impressionante. Então, que lição isso fica para nós? Rezar até a morte, se for preciso, pela conversão de um filho, pela conversão do marido, pela mudança de uma situação na sua vida. Rezar sempre, nunca rezar. Nunca duvidar da misericórdia de Deus,
né? E rezar sempre, até que aconteça a graça. E a graça de Deus vai acontecer. Jesus termina aqui, né, o Evangelho dizendo uma coisa muito interessante. Qual é de vós, pai, que tem um filho que pede pão, você vai dar para ele uma pedra? Ou então o filho que pede um peixe, você vai dar um escorpião, né? Uma serpente. Ou pede um ovo e você vai dar um escorpião? Não. Ora, se vocês que são pecadores, vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Olha o que o Pai quer dar para nós, gente. Muito mais do que pão, muito mais do que ovo, muito mais do que peixe, o Pai quer dar o Espírito Santo. Mas, preste atenção, aqueles que o pedirem. Por isso que toda oração que eu faço aqui, nas nossas lives, toda meditação, vamos pedir o Espírito Santo. O Pai vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu tenho uma experiência comigo. Toda vez que eu rezo a oração, invoco o Espírito Santo para fazer uma live, para fazer uma palestra, para escrever um livro, para escrever um artigo, né? Eu completo a matéria. Pode não sair 100% para todo mundo, mas a coisa chega até o fim. Porque o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E o Espírito Santo, meus irmãos, é o Espírito da santificação. É o Espírito da nossa salvação. É o Espírito que nos ensina a rezar. Falei tanto da importância da oração, mas quem é que nos ensina a rezar? O Espírito Santo. São Paulo fala, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele põe na nossa mente o que rezar, como rezar, a devoção, a fé, a esperança, entendeu? Muito bem, vamos completar nossa reflexão aqui com a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, né? Versículo de 12 até 14. Muito bonita essa citação aqui, né? Com Cristo fostes sepultados no batismo. Olha aí, sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta, uma dívida a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Que coisa maravilhosa. São Paulo está falando aqui da nossa salvação, né? Que se aplica a nós pelo batismo. Ele termina aqui dizendo que existia uma dívida, uma conta, né, contra nós a ser paga. Mas só que essa conta era uma conta infinita, porque era o preço do nosso pecado, que fere a majestade infinita de Deus, então se torna uma culpa infinita, né? Existia contra nós uma conta infinita a ser paga, mas ele a cancelou. Como é que Deus cancelou essa conta contra nós? Nós devíamos para o demônio, né? Porque Cristo pegou esta duplicata e rasgou, pregou na cruz com o seu sangue. Que salvação maravilhosa, meus irmãos. O que nenhum homem poderia fazer, o Cristo então veio fazer. Isso se aplica em nós pelo batismo. Por isso que São Paulo coloca aqui, com Cristo fostes sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou Cristo. Então, o que o batismo nos faz, meus irmãos? O batismo faz nós morrermos com Cristo para aquela dívida que nós devíamos ao demônio por causa do nosso pecado. E nós ressuscitamos com Cristo para uma vida nova. Que coisa maravilhosa. E eu fico, sabe, muito triste de pais que não batizam seus filhos. Deixa o filho crescer. Deixa o filho viver sob a dependência do mal.
O parágrafo 1250 do Catecismo, 1270 do Catecismo. Já falei aqui muitas vezes, diz o quê? Que quando nós somos batizados, nós somos arrancados do mundo das trevas, o mundo do demônio, e nos tornamos filhos de Deus. Quem não é batizado não é filho de Deus pela graça, não pertence a Jesus Cristo, não pertence à igreja, não é filho através do Filho. O batismo nos faz irmãos de Jesus, adotados por Cristo, então nos tornamos filhos do Pai. Isso é pelo batismo, que aplica em nós a redenção que o Cristo conquistou para nós, pregando na cruz o documento de dívida que existia contra nós. Então, eu termino encarecidamente pedindo aos pais que, porventura, não batizaram seus filhos ainda, que batizem logo pelo amor de Deus. Tá bem? Eu desejo um feliz domingo para todos e até, né, uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos abençoe e nos proteja.